Opa, tudo bem? Aqui estamos, parte 10 do item movimentos de ocupação de território. Pessoal, estive verificando e esse item movimentos de ocupação de território, ele vai ainda tomar mais 3 aulas, tá bom? Então, provavelmente nós fecharemos esses movimentos de ocupação de território em 13 aulas. Acredito que, como a prova ainda está relativamente distante, ela não é na semana que vem, ela não é daqui a 14 dias. Eu penso que se você no seu cronograma de estudos está colocando as nossas aulas em pelo menos 2 ou 3 dias na semana, eu acredito que você vai conseguir tranquilamente chegar na prova com todos esses assuntos, com todos esses conteúdos muito bem trabalhados, porque, como eu disse na aula passada, poucos alunos estudam História do Paraná. E vocês bem sabem que as questões de história no concurso têm um peso grande e com certeza eles trarão temáticas e conteúdos da nossa história, do nosso estado na avaliação. Então, como poucos estudam, e se estudam, normalmente não estudam com aquela qualidade, normalmente não estudam com aquele aprofundamento, vocês que estão acompanhando, vocês que estão se dedicando, vocês que estão prestando atenção na aula, que estão inclusive respondendo aquelas perguntas diárias que eu coloco no Instagram, que você pode verificar que todas as nossas redes e todos os nossos espaços na web estão descritos, estão colocados na descrição do vídeo, então você consegue chegar à prova com certeza muito bem preparado e com certeza com todos esses conteúdos assimilados, tudo bem? Bom, na aula passada nós havíamos estudado a respeito dos campos de Guarapuava e Palmas. Se você não assistiu, pause esse vídeo agora, retorna ao vídeo anterior e depois você venha para essa nossa aula, onde o objetivo principal vai ser analisar os fatos históricos da ocupação das regiões do Norte pioneiro. Professor, é nesse momento que a gente vai estudar todo o norte do Paraná? Não, pessoal. Como eu sempre venho primando nas aulas, é muito importante que nós tenhamos aulas fragmentadas, aulas de qualidade sobre as várias regiões do Paraná, até para que vocês tenham um material com bastantes informações relevantes e também que vocês possam, claro, sempre que tiver alguma dúvida, retornar aos vídeos fragmentados para que vocês não tenham que assistir todo um vídeo gigante de 40, 50 minutos para captar muitas vezes uma informação que gera aí 30, 40 segundos, tudo bem? Então o nosso objetivo é o estudo do Norte Pioneiro. Só que antes de nós chegarmos ao estudo propriamente do Norte Pioneiro, que é a primeira parte do Norte do Paraná que nós vamos estudar, é necessário que a gente consiga interpretar e que a gente consiga entender que o Norte Paranaense, historicamente, em relação às suas levas de ocupação, em relação às suas levas de colonização, ele é dividido em 3 regiões. Percebam que eu vou colocar no nosso quadro as regiões e vou colocar também as imagens de onde estão geograficamente essas regiões, de onde estão geograficamente esses lugares. Então começamos pelo Norte Velho, pelo Norte Pioneiro, essa região que vocês estão vendo, que vai ser o nosso foco de estudo nessa primeira aula. Num segundo momento, estudaremos o Norte Novo. Repare que uma região grande, uma região que engloba as cidades de Maringá, que engloba as cidades de Londrina, e depois estudaremos o chamado Norte Novíssimo. Esse Norte Novíssimo, muitos livros não trazem informações com qualidade. Então, quando nós chegarmos a essa aula, prestem muita atenção, porque normalmente as fontes que os alunos e os seus candidatos conferem sobre essa região geográfica não são fontes de muita qualidade. Então, tem muitos conhecimentos, tem muitas informações que ficam pendentes e que pode ser, obviamente, objeto de análise de um examinador, objeto de análise nos exercícios e nas questões que vocês vão fazer. Bom, então eu sei que o norte ele é dividido historicamente em 3 regiões: Norte Velho, ou Norte Pioneiro, Norte Novo e Norte Novíssimo.
Essas regiões permaneceram em relação à colonização, tá bom? Em relação à colonização, povoamento e toda aquela estrutura de aculturação do que já existia nesses lugares geográficos há milhares de anos. Ele permaneceu pouco ocupado em relação a esse propósito até o início do século XX. Só que é muito, muito, muito crucial que vocês entendam que, novamente, eu não estou falando em um vazio demográfico, eu não estou falando em uma região que era um deserto, que ninguém morava, que ninguém ocupava, que ninguém produzia. Até porque, se vocês retornarem às nossas primeiras aulas, vocês vão notar que todas essas regiões eram ocupadas por populações nativas, que essas regiões, desde o século XVI, mesmo de uma maneira não tão sistemática e não tão organizada, mas vinha assim passando por momentos de ocupação, passando por momentos de tentativa de colonização, e tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós estudamos estes lugares, quando nós estudamos essas regiões geográficas. Bom, como que começou a mudar essa história a partir do século XX? A gente vai estudar na próxima imagem, no próximo quadro. Antes disso, entendam que até essa colonização, ela começar realmente a ficar de uma forma sistemática, a ficar de uma forma organizada, é necessário que você entenda que no início, quando eles começaram a chegar nessa região, predominava uma colonização não tão sistemática, uma colonização espontânea, ou seja, fragmentada, e que acompanhava esse percurso que eu assinalei no mapa, que seria essa ferrovia, o que seria pelo menos essas primeiras construções ferroviárias do que nós chamamos de ferrovia São Paulo-Paraná. Percebam que essa ferrovia São Paulo-Paraná, ela corta parte do que nós conhecemos hoje como o norte pioneiro, como o norte velho. Então, no início dessa ocupação, quando nós tínhamos uma colonização muito espontânea, muito fragmentada, ela vinha percorrer esses caminhos do que depois seria a ferrovia. É isso que acontecia, é dessa forma. Quando que a situação ela começa a mudar? A partir do momento em que nós tivemos onde hoje é a cidade de Jataizinho, a colônia de Jataí. Percebam que a colônia de Jataí, ela está no Norte Pioneiro, ela está no Norte Velho, e essa colônia, ela foi fundada em 1855, esse lugar assinalado no mapa para vocês, pelo Barão de Antonina. Qual era o objetivo do Barão de Antonina quando ele foi até essa localidade, quando ele foi até a região para fundar essa colônia de ocupação, essa colônia de povoamento? Ele visava a abertura de uma estrada que pudesse comunicar os Campos Gerais paranaenses com a província do Mato Grosso. E essa colônia, ela tinha um aspecto de colônia militar, tá bom? É claro que você tinha todo um povoamento, você tinha toda uma ocupação, mas era necessário também você ter uma atenção especial ao setor defensivo, ao setor de defesa, ao setor militar, até porque não eram regiões desocupadas, não eram regiões de vazios demográficos e aconteciam, como a gente já vem estudando há algumas aulas, muitos conflitos entre nativos e entre europeus e entre colonizadores, tá bom? Quando eu falo europeus e colonizadores, há uma diferenciação, tá bom, pessoal? Por quê? Porque você ainda tem em todo esse processo europeus chegando com esse ideal colonizador, mas você também tem colonizadores brasileiros, você tem brasileiros exploradores e que buscavam realmente fazer com que essas regiões gerassem, sim, riquezas, gerassem, sim, um potencial enriquecedor economicamente e comercialmente, tanto anteriormente para a colônia quanto posteriormente para o império. E se nós vamos estudar, isso vai ter também uma entrada até no período da República, como a gente vai ver, inclusive nessa aula. Então, é importante a gente fazer essas explicações, até para que vocês saibam quais eram essas pessoas, para que elas chegavam nesses lugares e quais eram os seus interesses.
É interessante perceber que na metade do século XIX, ao mesmo tempo que é fundada a colônia de Jataí, também nós tivemos dois aldeamentos indígenas importantes, tá? O aldeamento de São Pedro de Alcântara e o aldeamento de São Jerônimo. Por que eu trouxe essa informação complementar? Porque pode ser que apareça na prova de vocês que ao longo do século XIX nós não tivemos mais a fundação, nós não tivemos mais a criação de aldeamentos. E como vocês estão percebendo, nós tivemos dois, São Pedro de Alcântara e São Jerônimo, que foram criados basicamente ao mesmo tempo, concomitantemente, a colônia de Jataí, beleza? Bom, aqui você começa a buscar um potencial de ocupação da região. É claro que essa colônia de Jataí ela encontrou uma série de problemas. Ela, infelizmente, foi uma região que ficou isolada e ela não teve toda a prosperidade que o Barão de Antonina e as pessoas que ali viviam, pelo menos almejavam, buscavam e desejavam, tá bom? Bom, temos, além de Jataizinho, além da colônia de Jataí, um local chamado Tomazina. Esse local que está assinalado no mapa para vocês. E como aconteceu as levas de ocupação e de colonização desse local ali no Norte Velho, no Norte Pioneiro. Em 1867, deslocava-se de Minas Gerais a numerosa família do Major Thomas Pereira da Silva, composta de 200 indivíduos aproximadamente. Eles estabeleceram-se ali às margens do Rio das Cinzas e iniciaram o cultivo dessas terras. Então notem, a região onde hoje é Tomazina, ela passou por um processo de ocupação, região essa que está, como vocês estão vendo desde o início da aula, no Norte Pioneiro, ela passou por esse processo de ocupação muito por conta de famílias fazendeiras, de famílias latifundiárias que vinham, se estabeleciam nesses lugares e começavam o cultivo dessas terras. Daqui a pouco a gente vai ver o que eles cultivavam, o que eles produziam e quais eram as características peculiares dessas regiões, tá bom? Além de Tomazina, nós tivemos um pouquinho mais ao norte e bem na divisa com o estado de São Paulo, uma localidade que hoje tem o nome de Jacarezinho. Esse local, em 1886, ele foi palco da chegada da família do carioca Antônio Calixto. E em 1888, 2 anos depois, a família mineira dos Alcântara, com uma grande comitiva, estabelecia-se na região. E juntamente com a família do carioca Antônio Calixto, eles fundaram a atual cidade de Jacarezinho, esse local onde hoje você tem, inclusive, uma universidade muito importante no estado do Paraná, que é a Universidade Estadual do Norte Paranaense, do Norte Pioneiro, a UEMP, tá bom? Inclusive tem, segundo muito, um dos melhores cursos de direito do Brasil, tá bom? Bom, então nós temos aqui 3 regiões que estão, claro, no mesmo local geográfico, mas não necessariamente são regiões limítrofes, são regiões fronteiriças. A gente viu, como o Barão de Antonina, a colônia de Jataí, Tomazina e Jacarezinho. Mas o porquê que as pessoas elas iam para esses lugares, sobretudo no caso de Tomazina e Jacarezinho? A notícia da fertilidade das terras logo se espalhou e, apesar das dificuldades existentes, inúmeras famílias mineiras e paulistas ali vieram estabelecer-se. Surgem em seguida, no nordeste do estado, novas povoações como Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Carlópolis e várias outras cidades. Então, basicamente, o que atraía essas pessoas, levando sempre em consideração que o nosso item é movimentos de ocupação de território, o que atraía essas famílias colonizadoras era realmente a fertilidade das terras. É isso que atraía, é isso que fazia com que as pessoas, desde o início, elas começassem a chegar nesse local. E a partir da colônia de Jataí, a partir de Jacarezinho, a partir de Tomazina, nós tivemos muitas ondas de pessoas chegando no Norte Pioneiro, chegando no Norte Velho. Por quê? Porque a partir do início do século XX nós temos realmente, como nós estamos vendo desde o primeiro da aula, no começo da aula, esse boom de ocupação, esse boom de povoamento, beleza? Sempre levando em consideração que a terra era o grande atrativo. Só que olha que nem tudo é um mar de rosas, pessoal. Mesmo que as terras elas fossem atrativas,
nós tínhamos um grande problema. O problema do escoamento dessas safras e a falta de comunicação. Então essas regiões elas produziam e acabavam ficando isoladas, ao ponto que nós tivemos nessa região e que nós tivemos no Paraná, o grande interesse por parte de empresários, por parte de empreendedores, por parte de proprietários de terra, da criação de ferrovias. Inclusive, olha o que acontece nesse contexto, sempre lembrando que as ferrovias eram importantes, não só para o trânsito de pessoas, como obviamente para o escoamento da produção. Porque se eu tenho um local que o atrativo é a terra, que o atrativo é o cultivo de produtos, eu preciso vender esses produtos, eu preciso escoar esses produtos. Então algumas pessoas viram aí uma brecha de empreendimento, uma brecha para conseguirem realmente criar o seu negócio, e olha o que acontece. Os pioneiros Barbosa Ferraz, Willy da Fonseca Brabazon Davids e Antônio Ribeiro dos Santos, apoiados por proprietários locais que precisavam do escoamento, formaram logo a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná. Esses trabalhos para a construção dessa ferrovia que vocês estão vendo, essa ferrovia Ourinhos-Cambará, que buscava realmente ligar essas regiões, tanto do estado de São Paulo quanto em relação ao território paranaense, para que houvesse esse escoamento, esses trabalhos eles iniciam, claro, no início do século 20 e eles são concluídos ali na metade da segunda década, aproximadamente em 1925, tudo bem? Bom, com isso nós tivemos, claro, uma melhoria na condição de vida daquelas pessoas que ali se fixavam, porque agora eles tinham um meio de escoamento. Mesmo que não fosse 100% ideal, mas eles tinham um meio de escoamento, eles tinham uma forma realmente para conseguir vender as suas produções e para conseguir manter contato com outras regiões, não só do estado do Paraná, como também do estado de São Paulo. Quais eram as características da sociedade que se estabelecia no Norte Velho, no Norte Pioneiro? Era patriarcal, escravocrata e latifundiária. Da mesma forma que nós analisamos na aula passada, nos campos gerais. Então, por isso, eu não vou ficar me aprofundando nessas discussões, porque vai ficar redundante. Se você assistiu a aula passada, você sabe que a base também da sociedade nos campos gerais era basicamente a mesma base, patriarcal, escravocrata e latifundiária. Tudo bem que no momento que você começa a ter a chegada de pessoas, a escravidão já está quase ao final. Isso a gente vai estudar mais à frente. Quando que acontece, de que forma que acontece a substituição da mão de obra? De que forma que acontece a substituição da mão de obra escravocrata para a mão de obra livre? Nós teremos um item que nós estudaremos isso, então por isso que eu não vou focar neste momento da aula nessas explicações. O que essas famílias chegavam e cultivavam? Isso é importante a gente estudar. Se a terra era o atrativo, o que eles cultivavam? O café não teve grande desenvolvimento, tá? Muitos estudam errado, acham que o café teve um grande desenvolvimento nessa região. Não. O que eles plantavam e que conseguiam realmente ter uma produção considerável? Algodão, arroz, feijão e fumo. É claro que nós tivemos, devido a todo esse atrativo da terra, devido a todo esse atrativo dos produtos, muitos latifundiários chegando. Só que nós também tínhamos pequenos sitiantes e poceiros. E isso fazia com que houvesse uma sociedade muito miscigenada, misturada. Ao mesmo tempo que você tinha grandes proprietários, você tinha ali pequenos sitiantes, pequenos camponeses, pequenos poceiros, onde a maioria era pobre e que convivia com aquela base da sociedade patriarcal, escravocrata e latifundiária. Então perceba como que o Norte Pioneiro ele era um palco, inclusive, de diferenças sociais, de diferenças em relação a propriedades. Você tem os dois grupos, você tem, em essência, os latifundiários, mas você não pode esquecer também dessa população mais pobre, desses pequenos sitiantes, poceiros, camponeses, homens livres que iam morar nessa região em busca de emprego, em busca de trabalho. Por mais que nós tivéssemos a ferrovia, lembra que eu falei para vocês que isso não complementava 100% todas as necessidades? Por isso, nós tínhamos ainda uma dificuldade de comunicação e uma dificuldade de escoamento.
O que ocorria muitas vezes? Os grandes proprietários, eles tinham, em algumas situações, meios para conseguir vender aquilo que eles produziam, tá bom? Tanto devido, claro, a um potencial financeiro, ao potencial político, a outros meios de conseguir escoar a sua produção, de conseguir vender aquilo que eles produziam. Então, normalmente, olha o que acontecia. Os pequenos proprietários, eles ofereciam seus produtos aos grandes proprietários. E esses grandes proprietários buscavam meios para vender, buscavam meios para escoar essa produção, tá bom? Basicamente era essa dinâmica que nós tivemos no início do século XX no Norte Pioneiro. Para a gente finalizar o Norte Pioneiro, olha o que as fontes históricas trazem para a gente em relação à informação, pessoal. No começo do século, os porcadeiros que atravessavam o Itararé e o Itararé tinham um grande serviço. Nesse sentido, a grande produção de suínos do Norte Pioneiro atraiu a atenção dos grandes frigoríficos brasileiros. A firma paulista de Francisco Matarazzo resolveu instalar-se na região como um grande frigorífico na região de Jaguariaíva. Ou seja, além de nós termos todo aquele potencial de cultivo agrícola, nós tínhamos também os grandes frigoríficos, sobretudo em relação aos porcadeiros, em relação ao cultivo do suíno. Pessoal, não pode esquecer disso, porque percebam, não é só o potencial agrícola, nós temos também a criação de porcos, nós temos também os grandes frigoríficos. Isso fez com que o Norte Pioneiro tivesse sim um desenvolvimento, tivesse sim uma importância, tudo bem? Na próxima aula analisaremos o Norte Novo e o Norte Novíssimo, beleza? Juízo, não esqueçam, se você não assistiu às aulas anteriores, de assistir às aulas anteriores, porque essa é a parte 10. Então é importante que você também estude os outros conteúdos para que você compreenda todo esse nosso quebra-cabeça. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Até mais. Beijão.